A graça e a paz de Cristo Jesus, meus amigos, vamos prosseguindo, dando sequência nos nossos devocionais do livro de Atos dos Apóstolos. Hoje vamos meditar um pouco no capítulo 5 de Atos. Vem comigo. O capítulo de Atos começa com uma reflexão muito importante para nós. Inclusive, no devocional do capítulo 4, nós terminamos ele falando a respeito disso. Falando a respeito de dízimos e ofertas. Falamos que aquilo era uma prática comum no meio da igreja. As pessoas vendiam suas propriedades e dividiam entre aqueles que eram os necessitados. A palavra vai dizer que havia um casal chamado Ananias e Safira. E eles venderam uma propriedade. Mas quando foram depositar o dinheiro daquela propriedade aos pés dos apóstolos, eles reteram para eles uma parte e não falaram isso aos apóstolos. Por isso, eles foram exortados, porque nada ficou oculto aos olhos de Deus. Podemos até enganar os homens, mas a Deus jamais. O verso 3 vai dizer assim: Então Pedro disse: Ananias, por que você permitiu que Satanás enchesse o seu coração, para que você mentisse ao Espírito Santo, retendo parte do valor do campo? Não é verdade que, conservando a propriedade, seria sua? E depois de vendida, o dinheiro não estaria em seu poder? Por que você decidiu fazer uma coisa dessas? Você não mentiu para os homens, mas para Deus. Ouvindo essas palavras, Ananias caiu morto. E assim também a esposa de Ananias, Safira, quando é interrogada se o valor da propriedade havia sido de fato aquele, ela confirma que sim, e a sua mentira também faz com que ela morra na mesma hora. A grande questão dessa passagem que nós lemos não foi o Ananias ter deixado de depositar o que deveria aos pés dos apóstolos. A grande questão não é quando eu e você não entregamos o que deveríamos entregar no altar. A grande questão é a motivação dos nossos corações. Porque também se fazemos, se entregamos, mas se não há alegria, se não há verdade, se não há gratidão em nossos corações, de nada vale. E quando deixamos de entregar e pensamos que estamos mentindo para o homem, Deus está sondando os nossos corações, com a ingratidão, com a infidelidade. Então, tudo é questão de motivação. E o Senhor, Ele abomina a mentira. Que a própria palavra vai dizer que o pai da mentira é o inimigo de nossas almas. Então, se tem algo que o Espírito Santo se entristece muito, é quando eu e você usamos da mentira, ainda por cima, diante de uma situação que se refere às coisas do reino de Deus. Eu profetizo que sobre nós, que sobre essa geração, existirá um coração cheio de gratidão a Deus. Um coração que se entrega. Um coração que não vislumbra as coisas dessa terra. Um coração que não junta tesouros nessa terra. Mas os seus tesouros são guardados no céu. O seu maior alvo são as coisas que são eternas. Em nome de Jesus, toda entrega, toda ação da nossa parte em prol do reino, você pode ter certeza que haverá uma reação da parte dos céus ao seu respeito. E a palavra vai continuar dizendo que grandes sinais e prodígios eram realizados através dos apóstolos pelo nome de Cristo Jesus. E muitos iam se convertendo pelo testemunho, pelo poder de Cristo que estava sobre a vida dos apóstolos. E todas as vezes que eu vou ministrar acerca daquilo que foi a constância na vida de Pedro, daquilo que foi o encontro que ele teve com o chamado que Deus tinha sobre ele, eu gosto muito de citar essa passagem porque é muito tremenda. A palavra vai dizer que as pessoas levavam os enfermos, colocavam eles numa maca, para que ao menos a sombra de Pedro, ao passar, projetasse
untasse sobre os enfermos e eles fossem curados. Uau! Eu fico assim impactada quando eu leio essa passagem, porque a mesma autoridade que estava sobre a vida de Pedro está também sobre as nossas vidas. E o Senhor é o mesmo Deus das Escrituras que continua a realizar sinais, prodígios, basta estarmos disponíveis para sermos instrumento dele. E eu creio que nós veremos a manifestação do Espírito Santo. Eu creio que nós veremos sim curas. Eu creio que nós veremos milagres. Eu creio que nós veremos o cego enxergar. Eu creio que nós iremos ver o mudo falar. Eu creio que nós iremos ver o paralítico levantar pelo poder que há neste nome, o nome de Jesus Cristo. Gente, eu tô fazendo esse estudo aqui, eu tô assim, me acabando, assim, falando, Senhor, faça comigo também. Faça com essa geração o mesmo que o Senhor fez nesse tempo, no meio desses apóstolos, que sejamos discípulos do Senhor, que verdadeiramente exista sobre nossas vidas essa entrega. Vocês pensam, a palavra, a partir do verso 17, vai dizer que os saduceus prenderam os apóstolos. Mas sabe o que aconteceu? Veio um anjo do Senhor e abriu a prisão. Tenho certeza que a igreja estava orando, porque quando a igreja ora, queridos, prisões se abrem. Quando a igreja ora, o Senhor envia anjos ao nosso favor. Quando a igreja ora, correntes são quebradas. E aí a palavra vai dizer que o anjo ainda vai dizer, ó, vão lá para o templo, vão ensinar sobre a palavra da vida. E quando os saduceus, eles entram no sinédrio e vão procurar os apóstolos, tinha guarda, tinha sentinela, tudo de prontidão diante da cela que eles estavam. Mas os apóstolos não estavam ali. Coisa linda é aquilo que o Senhor faz. Aquele que se coloca na posição de fazer, de cumprir o chamado de Deus. Vai ter guerra, como eu já falei para vocês, vai ter guerra. Vai ter levantes, vai ter levantes. Mas em tudo o Senhor lhe dará livramentos. Em tudo o Senhor lhe mostrará que as boas mãos dele está estendida sobre a sua vida. Porque Deus guerreia as nossas causas. A palavra vai dizer que eles ficam sem entender nada. Os anciões, os sacerdotes não conseguem compreender. E alguém vai dizer, eles estão lá no templo ensinando. E aí vão mandar trazer eles até o sinédrio. E quando eles chegam, mais uma vez eles vão dizer, não falem, não preguem mais sobre este nome. Pedro com ousadia vai dizer, é melhor obedecer a Deus do que obedecer aos homens. Eita ousadia, eita coragem. Aí quando eu olho para aquele Pedro medroso, aquele Pedro que quando começa a andar sobre o mar, porque ele até queria, mas quando ele olha ao seu redor, quando ele olha para os lados e vê as ondas ficando revolta, o vento forte, ele teme. Aquele Pedro medroso, que quando perguntam que se ele é um dos que andavam com Jesus, vai negar, é o Pedro que está dizendo aqui, é melhor obedecer a Deus do que obedecer aos homens. E assim ele continua pregando da palavra da redenção, e a palavra vai dizer que eles ficam furiosos, querendo matá-los. E assim tem que ser o inimigo de nossas almas. Ele tem que ficar furioso, queridos. Ele tem que olhar para nossas vidas e falar, eu preciso parar. Eu preciso fazer com que ele desista. Eu preciso fazer com que ele pare de falar nesse nome. Eu preciso fazer com que ele pare de proclamar esse evangelho. Eu preciso fazer com que ele pare de pregar do amor de Cristo Jesus, queridos. É isso que o inimigo precisa sentir quando olhar para a minha vida e para a sua vida. Nós precisamos incomodá-los, incomodar as potestades, porque quando incomodamos é porque estamos no caminho certo. Quando incomodamos é porque estamos cumprindo o chamado. Quando incomodamos é porque estamos gerando frutos para o reino de Deus. E vai aparecer alguém com bom senso, um mestre da lei chamado Gamaliel. Ele vai dizer, olha, cuidado com esses homens.
Que eles não são normais, não. Tem alguém normal aí do outro lado da tela? Porque crente não tem crente normal, não. A gente que, olha, vive pelas coisas do céu, a gente que vive pelas coisas espirituais, não tem como ser normal, gente. Eu tô assim, maravilhada com essa palavra, ela me deixa desse jeito. Então ele vai dizer, olha, já teve outras pessoas aqui que já apareceram, né? Dizendo ser alguém muito importante, mas foram mortos. Não deu em nada, não aconteceu nada. Agora, se vocês destruí-los, correm o risco de estarem lutando contra Deus. E os membros do Sinédrio concordaram com ele. Mas mesmo assim, eles vão açoitar os apóstolos antes de soltarem. E a coisa assim que eu fiquei maravilhada é que a palavra vai dizer que eles vão açoitar os apóstolos e depois vão soltar. Aí vai dizer assim no verso 41, e eles se retiraram do Sinédrio muito alegres. Gente, não pode ser normal, eles acabaram de ser açoitados, eles estavam presos. E eles saem alegres. E sabe por que eles saem alegres? A palavra vai dizer que eles saem alegres por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por esse nome, o nome de Cristo Jesus. E todos os dias no templo, eles iam de casa em casa, não cessavam de ensinar e de pregar de que Cristo, que Jesus era o Cristo. Aleluia! Eles se alegraram porque entenderam aquilo que eu acabei de falar com vocês, que estavam afrontando os inimigos, estavam afrontando porque estavam no caminho certo, estavam sofrendo perseguições, estavam sofrendo afrontas por conta do nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus, seremos uma geração, sim, que vai incomodar os inimigos de nossas almas. Seremos uma geração que não vamos cansar de falar desse nome, que nos alegraremos mesmo diante das afrontas, porque entendemos que estamos no caminho certo, porque entendemos que estamos sendo boca do Senhor aqui nessa terra. Em nome de Jesus, que você possa ter recebido essa palavra tanto que eu recebi, que possam ter sido edificados. E acredite, queridos, vai valer a pena. De repente, o que você tem vivenciado hoje são tantas dificuldades por conta de ter se posicionado acerca do reino de Deus, acerca de pregar essa palavra e falar desse Jesus. Mas eu quero te dizer, assim como esses apóstolos tinham certeza disso, vai valer a pena. Cada semente que você plantar vai valer a pena. E o Senhor vai te sustentar diante de todas as afrontas, diante de todas as perseguições. O Senhor te fortalecerá os seus pés para a glória do nome dele. Que Deus os abençoe e a gente se vê amanhã no capítulo 6 de Atos dos Apóstolos. Tchau, tchau, tamo junto.